Bom, pessoal, boa tarde. Vamos fechar aqui essa trilha de hoje. Muito conteúdo bacana, né? O dia inteiro, coisa legal. E, para fechar, eu vou trazer aqui um pouquinho sobre qual que é a relação de GPU com IA. O Rafa até comentou, quando ele estava falando lá do porquê que é interessante você ter um modelo pré-treinado. Que para construir um modelo assim, você precisa de um monte de dado, né? Dados de boa qualidade. Isso não é fácil de conseguir. E, supondo que você conseguiu resolver esse monte de dado, você precisa agora de uma infraestrutura para treinar esses modelos. E essa infraestrutura, ela não vai ser só uma maquininha lá com umas 4 ou 5 CPUs. Você precisa de centenas de GPUs. E isso não é nem um pouco barato, tá? Tem esse ponto também. Para vocês terem uma ideia do quanto que isso aqui é importante. Vocês devem ter acompanhado, né, o ChatGPT, essa belezura toda que apareceu por aí. Tem um modelo bem inferior ao ChatGPT, tá? Bem inferior mesmo, que fazia aquela relação de você colocar um prompt de texto e isso te gerar uma imagem, né? Um modelo que deu uma viralizada há um tempo atrás. Esse modelinho, para você colocar um texto e ele te gerar uma imagem baseada nesse seu texto, foram usadas 529 placas de GPU da NVIDIA, uma placa T100, então, acho que era T100, por algumas semanas. Isso, só o custo desse processamento em GPU em cloud geraria em torno de $1 milhão. E imagina se isso fosse feito em CPU. Tá? A gente estaria chegando aí num número assim, facilmente alguns milhares de anos. Tá? Então, esse boom da IA que a gente tem visto está muito ligado com o boom de GPUs. Tá? Uma coisa não vai para frente sem a outra. E eu queria trazer um pouquinho para cá do porquê que isso existe. Né? Por que a gente conseguia colocar o homem na Lua lá nos anos 70, mas não conseguia diferenciar um gato de um cachorro numa imagem, né? Com um algoritmo. A Belly mostrou lá, você consegue classificar a raça de cachorro. A gente conseguia mandar um homem para a Lua, mas não conseguia fazer um algoritmo que fazia essa classificação. E aqui a gente vai entender um pouquinho do porquê, né? Qual que é a relação de uma coisa com a outra. Bom, eu sou o Fernando, vou me apresentar aqui, né? Faço parte aqui do time de Data and AI, mais especialmente na parte de IA, aqui da Oracle. Aqui tem o meu LinkedIn, meu e-mail, mas no final da apresentação eu também tenho um slide com contatos, a gente pode parar lá. E vamos lá, vamos entender o que tem a ver GPU e IA, por que uma coisa está tão junto. Tudo que eu for falar aqui de IA se resume às redes neurais. Tudo que vocês viram lá, né, que as meninas mostraram, classificação de imagem, diferenciar gato-cachorro, detectar a área de desmatamento, tudo isso é baseado em Deep Learning, em redes neurais. ChatGPT, baseado em rede neural. Esse modelo que você escrevia uma descrição de uma imagem e ele te dava a imagem, baseado em rede neural. É o queridinho do momento. Né? É o que tem tomado tudo que é a área possível, são essas crianças aqui. Tá? Então, quando eu falar agora de IA, eu meio que vou estar falando de redes neurais. Tá? Vou falar meio que como se fosse a mesma coisa. Inteligência artificial é um ramo muito mais amplo, mas eu vou falar aqui só das redes neurais, que já tem bastante coisa. Aqui eu trouxe um monte de tipos de redes neurais que você pode ter. Assim, a lista vai longe. A ideia aqui é mostrar que é uma ferramenta extremamente versátil. Você consegue enfiar isso aqui em qualquer coisa. Para texto, para imagem, para áudio, para número normal, para grafo, qualquer coisa. Tá? Isso aqui realmente é uma coisa muito versátil. E é dela que a gente vai falar hoje. Aqui uma historinha rapidinha de como que surgiu tudo isso, né? E para ver que o boom realmente foi muito rápido. O conceito lá de redes neurais, de Deep Learning, surgiu aqui em 1943. Né? Um time lá de neurocientistas estavam estudando lá o funcionamento do cérebro. E aí apareceu um matemático lá no meio. Eu falei, putz, será que eu não consigo fazer um modelinho matemático dessa bagaça? E eles começaram a estruturar essa ideia. E lá em 1956, eles fizeram a primeira execução do que seria um algoritmo de redes neurais. É um algoritmo extremamente tosco, tá? É tosco mesmo, para os padrões de hoje, beira o patético, mas foi o primeiro, tem que começar de algum lugar. Então, lá em 56, começou a surgir esse negócio. E em 58, surgiu o tal do Perceptron. Perceptron a gente vai falar no slide seguinte,
ele é a unidade básica que vai compor uma rede neural. Ele seria o tal do neurônio da sua rede neural. Então, lá em 1958. Se a gente for pensar para os padrões comuns de ciência, é uma coisa bem recente. Em 1958 já tinha passado a Primeira Guerra. Mas, olha só, quando que teve a popularização da computação paralela? Em 1986. Gente, 86 foi há pouco tempo atrás, né? Depois da Guerra Fria. O homem já tinha ido para a Lua e voltado, a gente já tinha uma meia dúzia de satélites na Terra. Mas foi aqui que a coisa das redes neurais começou a andar para frente. Não à toa, né? Não foi por acaso que quando começou a ter esse conceito de computação paralela, começou a ter um boom de redes neurais. Tem tudo a ver. E aqui em 2003, já é millennial, surgiu a primeira rede do tal feed-forward, né? Uma rede densa feed-forward, que foi onde começou de fato a ter um algoritmo que conseguia fazer coisas significativas. Tá? Começou a ter algoritmos úteis. E daqui, de 2003, a gente chegou aqui agora, só que está atualizado, né? Está em 2021. Até 2021, o maior modelo que a gente tinha conhecimento era esse, o Wudao, um modelo chinês, que tinha 1,75 trilhões de parâmetros. Para comparação, esse primeiro algoritmo aqui, que os caras rodaram em 56, tinha 12. Só 12, não é 12 mil, é 12. E esse agora tem 1,75 trilhões. E saiu agora a GPT-4, né, que não falaram quantos parâmetros vai ter, mas dizem aí, passarinhos, dizem as más línguas que tem em torno de 100 trilhões. Né, OpenAI agora não é mais exatamente open, né, ela está fechando um pouquinho, não está falando muito bem as coisas, mas estima-se aí que seja em torno de 100 trilhões. Então, entre 56 e 2023, a gente saiu de 12 para 100 trilhões. É um salto bem grande. E por que esse boom, né, aconteceu só agora? Por que não aconteceu em 1980, 1970? Por causa da GPU. E é isso que a gente vai ver agora. Então, para entender por que uma GPU é o que permite uma coisa dessa andar para frente, a gente tem que entender alguma coisinha do que é uma rede neural e de como que essa bagaça funciona. Bem alto nível, tá? Não vai ter nada muito doloroso. A matemática exata por trás é dolorosa, é uma coisa meio desagradável, mas não é o foco, a gente não precisa chegar nisso. O que a gente precisa saber de rede neural? Que ela é um conjunto de operações matemáticas, tá? No fim das contas é matemática, que tenta simular o funcionamento de um cérebro. Eu, particularmente, não gosto tanto dessa comparação com o cérebro humano, porque o cérebro não é 100% bem compreendido, e falar que um algoritmo matemático é exatamente igual ao cérebro, acho um pouquinho de forçação de barra, e eu acho que traz um caráter meio místico para cima de rede neural que não precisa. Tá? Vocês vão ver aqui que simplesmente é um monte de conta. Rede neural é um monte de conta, feita de uma forma bem esperta, mas é um monte de conta. Não tem coisa mística ou consciente por trás, não. Mas beleza, uma rede neural é um conjunto de operações matemáticas que tentam simular o cérebro. E uma rede neural é um conjunto de vários neurônios. Vamos então ver o que é o neurônio. Esse slide é meio desagradável, mas o que é legal de ver daqui? O que acontece dentro de um neurônio, né, que é a estrutura básica para você chegar numa rede neural? Você vai ter uma bolotona aqui no meio, que é o nosso neurônio, e a gente tem um sinal de entrada, que aqui a gente está chamando de X, vai do X1, X2 até Xm, porque isso aqui pode ser um vetor. Pensa no caso de uma imagem. Cada pixel seria um valorzinho de X. Tá? Cada um desses valores de X da minha entrada vai ser multiplicado por um tal W, né, com um casinho e um número. O que é esse W? São os pesos sinápticos. Olha quanto nome bonito. Pesos sinápticos. O que no fundo é isso? É um número que vai multiplicar o seu valor da entrada. Então eu vou ter o meu X1 multiplicado por um WK1, o meu X2 multiplicado por um WK2, e por aí vai. Cada valor, né, do meu vetor de entrada vai ter um peso associado, que eu vou multiplicar um pelo outro. Quando eu multiplicar X1 por WK1, X2, WK2, até terminar minha entrada, eu vou somar tudo isso no meu neurônio, vou somar mais um valorzinho de bias, que seria talvez o viés, né, que seria a tradução literal, que é mais uma constante, um númerozinho a mais. Você vai somar tudo isso. O bias mais x1 vezes W1, x2 vezes W2, assim por diante. Isso vai me dar uma saída.
Beleza. Até agora eu peguei um número, multipliquei por outro, somei com outros números que eu multipliquei e somei com mais um bias. Qual que é o problema do meu modelo até agora? Todas as operações que eu fiz aqui, elas são lineares. Ou seja, é tudo um número multiplicado por outro, sem nenhuma potência, sem nenhum seno, sem nenhuma função esquisita. É tudo linear, tudo um número multiplicado por outro. Qual que é o problema de um modelo linear? O mundo não é linear, o mundo é complicado. E esses modelos lineares não conseguem captar essa dinâmica complicada que a gente tem na imensa maioria das situações. É aí que vai entrar a minha função de ativação. Ela vai pegar essa minha saída e vai fazer alguma transformação esquisita com isso. E quando eu digo esquisita, eu quero dizer função sigmoide, função tangente hiperbólica, função linear retificada. São várias funções, tem centenas e centenas. O importante é, todas elas são não lineares. Então agora eu tenho um modelinho que é não linear e consegue captar, consegue aprender as dinâmicas encardidas da vida real. E aí isso vai me dar uma saída. Então isso aqui é um neurônio. Eu falei lá que uma rede neural é um conjunto de neurônios. Então, quando eu passo para uma rede neural, eu teria algo dessa forma. O que é interessante eu tirar daqui? Todas essas operações que eu comentei, de multiplica, soma com mais não sei o quê, passa por ativação, quando eu pulo para um cenário de rede neural, eu vou ter tudo isso transformado em matriz. Aquela matéria do ensino médio que você odiava porque era insuportável, e você ficava indignado, que não tinha aplicação nenhuma. Pois é, tem bastante. Inclusive em rede neural. Principalmente, isso aqui é a base do teu algoritmo. Sempre que você vai ter uma rede neural, isso vai ser descrito por operações com matrizes. Então, aqui que eu tenho 4 vetorzinhos de entrada, 4 entradas, e uma segunda camada com 3 neurônios, o processamento da minha informação da entrada para a minha camada de saída vai ser dado por uma operação com matriz. Eu passar minha informação de uma camada para outra simplesmente quer dizer multiplicar por uma matriz com aqueles Ws, com aqueles meus valores de pesos. O que seria, então, o meu algoritmo de rede neural aprender alguma coisa? Seria definir quais são os valores desses Ws e desses Bzinhos que tornam o meu modelo o melhor possível para uma tarefa. É isso. O aprendizado do modelo é definir os valores de W para chegar num resultado bom. Ponto. É isso. Matrizes e o aprendizado nada mais é do que eu encontrar valores que tornam o meu modelo o melhor possível para uma tarefa específica. Beleza? Então, rede neural, matriz. Esse é o link que precisa fazer. Aqui tem algumas arquiteturas que são comuns nessa parte de rede neural. Uma delas, que a gente vai falar bastante, é a rede convolucional, que não é convolucional. Tá? O PowerPoint te diz que essa imagem está errada e que a correção correta seria convolucional. E não, é convolucional mesmo. Tá? É isso aqui. Essa é o tipo de rede padrão para tratar de imagens. Então, o Vision, que as meninas mostraram agora há pouco, 100% baseado em redes convolucionais. 100%. O que é a rede recorrente? Isso aqui já está um pouco deprecado, né? Está um pouco defasado. Isso aqui era o padrão quando a gente ia tratar de dados que tinham um caráter sequencial. Qual que é o exemplo padrão? Texto. Para você entender uma frase, você não pode olhar a palavra solta, né, uma de cada vez. Você precisa entender aquilo como um contexto mesmo. Então, uma palavra depende do que veio antes dela. Antigamente, lá 15 anos atrás, né, há muito tempo atrás, 15 anos, esse tipo de modelo de redes recorrentes eram as utilizadas para esses casos de texto. Atualmente, isso aqui já está defasado, tá? Existem as transformers, que são muito melhores nesses casos. Só que a arquitetura de transformer não é tão simples de entender quanto uma recorrente. Né? Recorrente você vai sempre voltando para o que está atrás, conforme você vai fazendo o processamento. As transformers fazem a mesma coisa, só que de uma forma bem mais elaborada. Mas qual que é a ideia? São duas operações muito comuns que a gente usa o tempo todo nos nossos modelos. Tá? Então, convolucional, que a gente usa para imagem, é um tipo dos tipos mais comuns. E a recorrente, também antiga, mas traz essa ideia de dado sequencial, que são os textos. Beleza.
Aqui vem um ponto legal do assim, o que é essa tal da convolução? Por que é a minha rede convolucional? Por que existe esse nome, né? Que nome horroroso. Rede convolucional, ela tem uma coisa muito interessante, e não é à toa que ela é a mais utilizada por imagem, que você consegue captar comportamentos locais daquele seu input. Por que isso é interessante? Numa imagem, você vai ter um objeto de interesse. Esse objeto não vai ocupar a imagem inteira. No caso do cachorro, que eu estava mostrando, o cachorro era um pedacinho da imagem. Você não tinha a imagem inteira 100% ocupada por um cachorro. Então, você teria que captar pedaços dessa sua imagem de cada vez. Você teria que analisar localmente essa sua imagem. A convolução vai fazer exatamente isso. Você vai ter uma matriz que representa a sua imagem. Lembra, cada pixel da sua imagem vai ser um valor nessa matriz. E em cima dessa minha matriz, eu vou passar um Pessoal, o Fernando tá travando. Eu vou tentar falar com ele aqui para ver o que está acontecendo. Só um segundo, probleminhas técnicos. Acho que voltou. Nossa rede convolucional. O que é legal tirar daqui? Repara, foi 2, foi 3. Passou para baixo. Foi 1, foi 2, foi 3. Eu estou fazendo isso um de cada vez. Eu vou progredindo na minha imagem. Lembrem disso. Aqui mais um pouquinho para que servem essas tais das redes convolucionais, com esse nome horrendo. Para tudo. Tá? Isso aqui a gente tem usado para tudo. É o padrão, o estado da arte para a parte de visão computacional e da classificação de imagem, detecção de objetos. Não tem atualmente uma técnica melhor do que isso aqui. Só que como ela capta esse caráter local, você também consegue usar isso aqui para áudios, também dá para usar para textos, dá para usar para um monte de coisa, tá? É super versátil, é super universal esse algoritmo. E aqui mais um gifzinho mostrando como que é feita essa operação. Vocês veem que ele vai pedacinho por pedacinho da sua imagem, tá? Essa aqui é a ideia. E aqui, o treino da nossa rede. Como que eu faço aquela parte de treino? E é isso aqui. Aqui um hamsterzinho em pânico, porque, de fato, tudo aquilo que eu comentei de você encontrar os melhores valores de peso que tornam aquele seu modelo o melhor possível para uma tarefa, está representado aqui. O problema é que isso aqui está falando, né, grego. Como eu comentei, redes neurais são matemática. O problema é que uma matemática suficientemente avançada vai parecer mágica mesmo. E isso aqui, esse monte de tranqueira, que tem um único número, que é esse 1 aqui. Isso aqui mostra o meu modelo aprendendo. Não é nem um pouco lógico o link. Tá? Mas é para mostrar que, assim, de fato, existe uma matemática por trás e todo esse processo de aprendizado é matemática. Apenas matemática.